Chegou o dia, hein, gente? Vocês estão ouvindo? Hoje eu vou analisar um piloto de série que vocês tanto pediram lá no meu Instagram. Vocês falam e eu faço na maioria das vezes. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos analisar aqui como o piloto de Fleabag foi construído e por que essa série é tão especial. Bom, gente, se você já está neste canal, já acompanha os vídeos, você sabe que segunda-feira eu lancei um vídeo, vou deixar aqui nos cards, que é um vídeo que super complementa esse, sobre os elementos, né? O que um piloto de série precisa ter. E lá eu falei que nós iríamos analisar aqui um piloto escolhido por vocês, porque eu perguntei lá no meu Instagram o que vocês gostariam de ver analisado aqui no canal, e vocês falaram muito sobre Fleabag. E aqui estou, pois faço o que vocês me pedem. O problema é que nem sempre vocês fazem o que eu peço. Portanto, eu tenho que continuar pedindo até vocês entenderem. E vocês já sabem o que é? Sim, gente, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu faço, assim, esse conteúdo, ele é feito com muito carinho e com muita pesquisa e com muita análise. Eu vi o piloto de Fleabag pelo menos umas 5 vezes para fazer esse vídeo. Então, por favor, se inscreva. E se você já é inscrito, vê se você ativou o sininho, tá? Vê se você já mandou aí pro seu amigo. Então é isso, tô de olho. Então, gente, sem dar voltas, vamos falar logo de Fleabag e sobre esse episódio. A gente precisa entender que Fleabag é o quê? Se você assistiu o vídeo de segunda, você sabe. Fleabag é uma série serializada. O que isso quer dizer? É uma série que vai ter ali um conflito, uma trama, que você vai acompanhar episódio a episódio, né? Ela não é uma série procedural. Ela é uma série que a gente acompanha essa personagem nessa jornada. Então a série é sobre essa personagem sem nome que está passando por um luto. Como a gente viu no vídeo de segunda-feira, o piloto, ele é a promessa da série, ele é uma pequena amostra do universo da série, da estrutura da série, do que a gente vai ver na série inteira, né? A gente viu também lá que a gente precisa ter vários elementos nesse piloto. E aqui, no caso de Fleabag, né, a gente vai ter esses 3 conflitos que a gente geralmente tem, que é o conflito do episódio, o conflito da temporada e o conflito da série. Esse conflito do episódio e o conflito da temporada, eles foram pensados juntos porque Fleabag foi pensada para ter uma temporada. E depois de muita bateção de perna que a Phoebe Waller-Bridge realmente topou fazer a segunda temporada, porque ela percebeu que a jornada da protagonista ainda não tinha se fechado. Por quê, Carol? Porque você só fecha, né, o conflito, de fato, você só resolve esse conflito, você só faz com que a personagem supere a sua falha no final do final, não no final da temporada, no final da série. E ela achou que tinha desenvolvido isso, mas não, tinha algumas pontas ali soltas. Inclusive, se vocês quiserem muito que eu analise os arcos de Fleabag das temporadas, para explicar como isso aconteceu, coloca aqui embaixo que eu tô, assim, a um passo de fazer esse vídeo. Mas tudo bem, vamos seguir. Então, a gente tem essa especificidade, né? Pensando que a série ela foi feita para ter uma temporada. A protagonista, a Fleabag, ela é uma personagem complexa, né? Ela é uma personagem super profunda e a série vai conseguir trazer várias facetas da personagem muito bem desde o começo. E aí, spoiler, tá, gente? Se você caiu nesse vídeo, você primeiro precisa entender o que acontece na primeira temporada. E aí a gente vai descobrindo ao longo da temporada que, na verdade, ela sente uma culpa que ela não consegue se perdoar pela morte da amiga, porque ela sente que a culpa é dela, porque foi ela que foi lá e transou com o namorado da amiga, e foi por isso que a amiga ficou mal, e foi por isso que ela inventou um plano mirabolante de se acidentar e acabou se matando. A gente também entende logo no começo que essa protagonista, ela tem um problema com o sexo, né? Ela tem uma compulsão, mas esse problema, na verdade, ele é a consequência do problema de fato que ela tem, que ela precisa ser muito validada e também ela tem uma dificuldade de se envolver emocionalmente. Então vamos pensar aqui comigo. A gente está lidando com o trauma dessa protagonista. Se a gente
fala sobre uma protagonista e a gente escolhe, né, estar com essa protagonista quase que ali dentro da cabeça dela, né, numa posição muito de cúmplice, a gente vai ter essa protagonista, como qualquer pessoa que passou por um trauma, uma dificuldade de querer se conectar, de querer acessar esse trauma. Então, a estrutura da série toda e a estrutura do episódio vai ser exatamente isso. A gente não vai saber exatamente por que ela está se culpando. A gente não sabe que ela traiu a amiga, né? Então, a gente só vai descobrir de fato, na verdade, o incidente incitante, né? O que faz a protagonista estar desse jeito desde o começo, só no final. Então, é uma coisa complexa. E o piloto, ele vai replicar a mesma estrutura. A gente só vai descobrir exatamente o conflito da protagonista, que é uma parte desse conflito que ela só vai mostrar no final. A gente só vai descobrir que ela está de luto na última cena do episódio, que ela vai contar para um cara absolutamente aleatório, que é o taxista, que a amiga dela morreu e que foi um acidente que acabou resultando em uma morte. Percebam que é a mesma estrutura. Já está te contando que essa vai ser a estrutura da temporada inteira, porque é exatamente a mesma estrutura, tá? Como que a série vai lidar com isso? Linguagem, quebra da quarta parede, a aproximação da gente com ela. E nós também vamos ser traídos lá no final, porque tipo, pô, ela não falou pra gente, mas é porque ela não conseguia contar. 2, a gente vai ter usos de flashbacks. No começo, flashbacks que parecem só piadinhas, para flashbacks mais densos e pra gente entender qual é o conflito de fato dessa protagonista. Mas, Carol, você deve estar se perguntando, beleza, esse luto, ele é um conflito interno. Como que Fleabag sustenta não contar esse conflito interno da personagem, ou seja, o conflito principal, que ela tá de luto, e consegue sustentar esse piloto inteiro? Aham, eu conto pra vocês, minha gente. É posto desde o começo um conflito externo. Ela precisa de dinheiro para não falir o café. E qual é a questão do café? O café, ele está morrendo, assim como a sua melhor amiga, que também era dona do café. Então, ela vai tentar pelo menos salvar o café, que era uma coisa muito das duas. Então, esse processo dela tentando dinheiro vai estar logo de cara no piloto e a gente vai ver o conflito do piloto, ela em busca do dinheiro. Existem 2 conflitos. O conflito externo, que é ela tentando um empréstimo, não conseguindo e passando assim, tentando desesperadamente conseguir pedir o dinheiro para alguém até uma solução mais drástica no final. E também a gente tem desde ela no começo não evitando falar, não falando até ela falar no final. E a gente vê exatamente as 2 coisas sendo resolvidas no final do episódio. Elas estão definitivamente resolvidas? Não. Porque o luto a gente só sabe uma parte. E o fato dela ter roubado lá a escultura da madrasta também é só uma parte do problema. Ainda não é uma solução definitiva. Muito interessante a gente perceber esse caminho, esse início, meio e fim do episódio piloto. Eu quero esmiuçar um pouco o passo a passo desse piloto para vocês, tá? A gente vai ter, eu contei aqui, mais ou menos 12 sequências, 12 unidades na série, né? Contando os flashbacks e tudo mais. O que é isso? É porque não são cenas, né? Por exemplo, o cara do ônibus, ele começa no ônibus, termina na calçada, enfim, ele é uma unidade ali dela conhecendo o cara e o cara pedindo pra sair com ela. Como nós conversamos na segunda-feira, ela também vai ter um cold open ou um teaser, que é essa cena que vem antes dos créditos, que já joga pra gente o que é a série, qual é o espírito da série, o que a série tá querendo exatamente me contar. É uma cena potente. E, curiosamente, qual é essa cena / sequência que escolhem, né, pra mostrar e pra apresentar a Fleabag? Primeira coisa que ela fala já é quebrando a quarta parede, a gente já entende o tom, a gente já entende essa personagem, a gente já entende que o universo ali é um universo feminino, principalmente ela vai falar de assuntos tabus, né? Você vai ver o sexo, a masturbação feminina, depois, não agora, sexo anal, por exemplo, muitas coisas. Acho que vai ter que colocar um pi nessa gravação. Então a gente vai ter a quebra da quarta parede, a gente vai ter também a temática de cara, que é esse universo feminino.
A gente vai ter o gênero principal, que é a comédia, tudo bem, a gente já falou, é uma dramédia, mas a gente já entendeu o gênero. A gente também já entendeu pelo fato dessa protagonista, ela tá sempre preocupada muito com ela não tá se conectando com aquele cara que ela tá esperando, ela não tá, tipo, apaixonada por ele. A gente entende que essa personagem, ela, pelo menos naquela cena, não se conecta emocionalmente. Ela é meio autocentrada, tanto que depois ela vai fazer esse comentário. Do I have a massive asshole? E aí também apresentamos um personagem, que esse personagem vai permear ali alguns episódios, que é o cara bonito. A gente vai ter uma coisa engraçada nessa série, né? Que nem todas as pessoas têm nome, a minoria tem nome. Alguns eu apelido assim de o cara bonito, a madrasta escrota, enfim. Então nós vamos ter esse cold open que já bota ali, é uma cena interessante, que dá vários elementos pra gente. E aí, de fato, aparece Fleabag e nós vamos pro cara do ônibus. Se nesse cold open a gente falou, porque era um cara gato, né, e tudo mais, na cena do ônibus a gente vai perceber que tem alguma coisa esquisita com essa mulher. Não porque o cara é estranho, não é ele que é esquisito, ela é esquisita. Por quê? Ela olha pro cara, ela gosta que o cara olhe pra ela, mas mesmo assim, depois ela olha pra gente e fala, tipo, meu Deus, que cara estranho. Ela não quer esse cara, mas ela precisa desse flerte. Ela precisa que esse cara olhe pra ela, ela precisa se sentir desejada. Então, novamente reforçando que, apesar dela não querer fazer certas coisas, ela acaba fazendo porque ela é uma pessoa muito insegura e viciada nesse jogo, assim, do sexo, do flerte e tudo mais. Então aí nós temos essa protagonista, e a gente descobre agora que ela precisa de atenção. A gente é apresentado esse novo personagem também, que eu chamo de cara esquisito, que ele também vai estar em alguns momentos da série. E a gente vai saber, a primeira vez que a gente vai saber alguma coisa sobre a backstory dela, ou seja, o passado dela, que no caso é recente. O cara vai perguntar, então você tem namorado? Porque ela ficou meio assim pra dizer que quer sair com ele e tudo mais. Ela fala, não, ele terminou comigo. E nisso, isso é um disparador pra gente ir pra um flashback e ver por que eles terminaram. What are you doing? Nothing. E aí a gente vai ter a famosa cena dela se masturbando vendo o Obama. E aí a gente vê que, tipo, beleza, a gente tá de novo na temática, né? É um assunto tabu do universo feminino, super normal, que é a masturbação feminina, mas a gente vai ter essa personagem que, mesmo ela fazendo algo cotidiano, parece que ela, na verdade, tá tentando preencher alguma coisa nela mesma, né? Parece uma compulsão, de certa forma. O fato dela estar assistindo o Obama e não fazer a menor ideia do que ele tá falando, né? Coloca essa protagonista que não parece estar alinhada com ela mesma. Parece que tem alguma coisa rolando ali. A gente fica se perguntando, por que ela tem essa compulsão, né? Então a gente vai ter esse flashback que a gente vai também conhecer esse novo personagem, que é o namorado super sensível. Ele é totalmente o oposto dela, né? Essa temática, novamente, que volta dos assuntos tabus do universo feminino. E a personagem que ela tem essa compulsão por sexo, que a gente vai tentar entender o que isso tem a ver de fato, né, com o conflito da série, a gente ainda não sabe. E aí a gente volta desse flashback pro cara do ônibus. E aí, na verdade, ela fala super bem do namorado e aceita sair com esse cara mesmo não querendo. E aí ela dá o número dela pro cara e começa a correr. A gente acha no primeiro momento que ela tá correndo do cara, mas na verdade a gente vai entender quando a gente chegar na próxima sequência, no próximo momento, que é o momento do empréstimo. E aí nós estamos pisando neste conflito externo que eu falei, que é: ela precisa salvar o café. Ela não pode deixar o café que ela tem, o negócio dela, morrer. E aí a gente vai ter nessa cena também a protagonista revelando pra gente que ela tá quebrada. E aí é algo muito menos interior, é algo específico da série, ela tá quebrada. Então a gente tem um objetivo. Ela vai salvar o café, ela precisa salvar o café. Esse é o objetivo da protagonista. O conflito é, ela não sabe exatamente o que fazer, porque, como veremos nessa cena, ela não vai conseguir o empréstimo. Então aí está dado o conflito. E o novo personagem, que é o cara do banco.
E aí tem uma situação super estranha que ela tá com muito calor e aí ela tira a camisa e aí ele chama ela de vadia porque ele acha que ela tá tentando fazer alguma coisa. E o mais interessante é que neste momento específico tudo indica que na real ela não tá tentando fazer nada, ela não tá, foi uma coisa inconsciente dela, de tirar ali a blusa. Talvez um ato falho, não sabemos. Será que é assim? Quando ela vê um problema, ela quer tirar a roupa como uma forma fácil de resolver as coisas? Não sei. Consciente não foi. Aí, nós vamos para mais um lugar, uma outra relação que vai ser apresentada ali, com uma outra personagem que nós vamos conhecer, que vai ser uma personagem bem importante, porque ela vai ter uma trama própria dela, né, que é a trama da Claire, que é uma das pouquíssimas personagens também que tem nome. My sister. She's uptight and beautiful and probably anorexic, but clothes look awesome on her, so... You're almost late. E aí a gente vai saber sobre a backstory da família. Então, a mãe dela morreu, olha ali o luto de novo. Elas perderam a mãe, o pai teve um caso depois, né, se envolveu com uma outra mulher. Então isso também é uma coisa meio estranha da relação da família, que também vai ser explorada na série inteira. Não só na temporada, mas vai ter coisas específicas da temporada também. E aí, também tem uma coisa muito legal. Sabe essa coisa de plantar e colher? Se a gente vai precisar de uma certa ação, que a gente vai precisar de uma certa coisa, um certo conhecimento, qualquer coisa que seja, que vai ter ali no final, para não parecer que a gente está roubando no jogo, a gente tem que plantar. E no final, que a gente sabe que ela vai roubar a estátua da madrasta, antes ela vai pegar duas outras coisas. A primeira, a gente vai ver que a blusa que ela está vestindo foi roubada da irmã, né? E aí ela fica de casaco para a irmã não notar. Então a gente já tem um outro traço da protagonista, que ela pega as coisas das pessoas. A gente também vê que nessa cena tem um conflito bem específico. Ela vai focada em pedir o dinheiro para a irmã. Só que ela não consegue pedir o dinheiro para a irmã porque ela é uma personagem que não consegue falar as coisas que ela precisa falar. Essa coisa de não conseguir falar está presente no episódio inteiro. Tanto que o nome da palestra, eu anotei aqui, é Woman Speak, porque ela tá tentando falar pra irmã também que ela tá precisando de dinheiro, mas ela não consegue. Até num primeiro momento a gente não consegue entender por que ela não fala. Faz parte da personalidade dela também. Mas a irmã pergunta, como é que tá o café? Aí ela fala, tá ótimo. E nisso vamos pra um outro flashback engraçadinho, que eu acho um flashback maravilhoso, inclusive. Can I get you anything? No, thanks. I'm good. Are you sure I can't get you anything at all? Ele tá lá gastando a luz dela, mas não compra R$1. R$1 não, porque é Londres. Enfim, não compra nada, não gasta nada. Essa é uma ótima forma de mostrar que o negócio tá muito mal. A gente volta pra palestra e aí ela, enfim, fala que tá tudo bem e etc. Conta pra Claire que ela terminou o namoro e é muito interessante também porque ela meio que tá nem aí pra esse final de namoro e fala, se encontrar com ele, fala que eu tô péssima. Só que ela claramente não está. E aí, gente, a Claire vai falar alguma coisa da calcinha dela, que é de material barato. E isso é o gatilho para ela ter um outro flashback. Que veja bem, até agora a gente teve nessa estrutura de flashback, a gente foi apresentado, ele foi usado para apresentar o namorado, para apresentar o café, e agora nós vamos ser apresentadas a Boo, que não por acaso tem esse nome que parece um fantasma, né? Parece que ela tá dando um susto. É bem isso que acontece. Oh my God, definitely not. That does nothing for you. I hate that. What? These are my clothes, Boo. I've been wearing these all day. Oh God. Se vocês forem olhar, essa personagem, ela é apresentada no midpoint, no meio da série. Porque daqui pro final, as coisas pra personagem, pra protagonista, pra Fleabag, ela não vão ser tão fáceis dela sair dessa lembrança aqui. Isso aqui vai ser definidor pro meio até o final da temporada.
da temporada também, mas do meio pro final do episódio. Então, a gente vai ter esse midpoint de flashback super divertido de duas amigas, uma falando pra outra sobre a roupa. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente descobre que essa amiga parece ser uma melhor amiga pela intimidade que os dois têm de falar as coisas na cara e tudo mais. Então, elas parecem ser super próximas. Sai desse flashback e já mostra a palestra, o Woman Speak, que pra mim esse é o conflito principal interno da personagem, né, desse episódio. Ela não consegue falar e é por isso que ela não quer estar com pessoas que a conhecem, ela só quer relações muito superficiais porque ela não quer falar nas coisas que realmente precisa falar. A gente vai ter a Claire preocupada com a irmã, porque a gente ainda não sabe ainda, mas a Claire sabe que ela perdeu a amiga, e chamando ela pra beber. E ela não quer. E aí tem uma coisa muito interessante, que é, ela chama pra beber, ela fala, não quero não. A Claire vai embora e ela chama a primeira pessoa que passa pra beber. Por quê? Ela não quer falar sobre o que ela precisa falar. Ela quer falar sobre qualquer coisa. Ela só não quer ficar sozinha e só não quer falar sobre isso. Ela recebe uma mensagem do cara estranho. E aí, eles saem juntos. Ela foi beber com o cara estranho. Ela prefere beber com o cara estranho do que com a própria irmã. A gente vai ter a segunda vez que a gente vê... Não vê, né? A primeira vez que a gente vê, mas a segunda informação que a gente tem de que a Fleabag pega as coisas das pessoas. Ela fica bolada com o cara não quer transar com ela, o cara quer ficar falando um montão de coisa, ela não tá com paciência, ela só quer matar o tempo dela transando. E aí, quando o cara dá a volta, ela vai lá e pega o dinheiro dele. É a primeira vez que a Fleabag tá tentando, né, roubar de fato alguma coisa assim relacionada a dinheiro, por conta do conflito externo lá principal e do objetivo dela de tentar buscar qualquer dinheiro. Ela precisa de qualquer dinheiro e vaza. Só que nisso que ela sai, o cara todo fofo fala, não, você deixou cair isso. E nossa, aquilo destrói ela, né? Pelo menos eu como audiência fui destruída, tipo, pô, o cara é fofo, ela é mó escrota. E aí, o que a série faz? A série faz um momento Save the Cat. Se vocês já leram este livro, o que é o momento Save the Cat? É quando o protagonista, mesmo ele sendo um protagonista mega odiável, né? Assim, mega... Ai, a gente é difícil, esse cara só faz merda. A gente cria pra ele uma ação, a gente coloca nele uma ação que é uma ação boa, tipo salvar um gato. No caso aqui, a gente, quando ela tá esperando o táxi, ela vê uma mulher bêbada, vulnerável mesmo, com os peitos pra fora, então ela vai lá, socorre aquela mulher, coloca aquela mulher pra ir pra casa, enfim, dá todo o suporte ali dela, fica com ela até ela ir embora. Então, ela tem esse momento Save the Cat, que também é um momento que tem super a ver com a temática da série, desse universo feminino, né? Que, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. A gente sempre tá vulnerável, enfim, se a gente tá bêbada, a gente tá vulnerável, então, enfim, a série consegue lidar com essas questões também. Então isso é muito legal, porque a gente sente uma super empatia por ela, né? Porque ela sente uma super empatia pela mulher lá que tá bêbada. Nesse momento que ela tá na rua, a gente volta de novo pra um flashback e de novo a Boo está no flashback. E aí a gente começa a perceber, pra mim é muito objetivo, muito claro que primeira parte da série a gente tem 2 flashbacks bem engraçadinhos e etc, um tom bem mais divertido. A partir desse midpoint que a Boo aparece, a gente vai ter esses 2 flashbacks que vão levar ela assim pra essa caída, né? Mas ela está em busca dos objetivos dela no episódio, vocês vão ver. E aí a gente vai ter esse episódio de flashback dela no café com a Boo, elas cantando as músicas lá que elas fizeram, não por acaso é uma música sobre mulheres também. E aí a Boo fala: Hey, come here. Let's never ask anyone for anything they don't get it. Deal. Então a gente entende que ela tem uma dificuldade também de pedir ajuda, porque era um pacto que ela tinha com essa amiga. Mas a gente ainda não sabe o que aconteceu com a amiga. Mas a amiga até agora não apareceu, então as coisas começam a ficar estranhas. Quando volta, ela fala assim, dane-se, foda-se. E aí ela vai para a casa do pai. Eu adoro essa evolução, né, de onde ela vai passando, porque primeiro ela tenta no da vida adulta, tá, beleza, eu vou ali pegar um empréstimo. Depois ela tenta com a irmã, né, geralmente é um plano B. A última coisa que a gente deixa é pra pedir dinheiro pros nossos pais. Se você tá ali na casa dos 30 anos, pode ter certeza que esse é seu modus operandi. Então, é tipo assim, o último do último, ela tá realmente, assim, no fim da linha.
Então ela chega na casa do pai dela de madrugada e é muito estranho, né? Porque a gente já sabe um pouco sobre esse pai, a gente já sabe que ele que a relação é esquisita, que a mãe morreu, então ele tá desconfortável, ele fala pra ela não subir, a gente já entende que a madrasta tá lá, e é óbvio que ela vai subir porque a madrasta tá lá, mas antes ela fala uma coisa muito interessante, né? Oh, fuck it. I have a horrible feeling that I'm a greedy, perverted, selfish, apathetic, cynical, depraved, morally bankrupt woman who can't even call herself a feminist. Ele quer saber qual é o problema, ela não consegue falar do dinheiro, ela só consegue falar mal de si, né? Ela tem esse olhar ruim pra ela mesma, ela se acha isso. E esses adjetivos ela foi meio que coletando também ao longo do episódio pra ela se sentir naquela posição. O que nós temos aí nessa sequência da casa do pai? A gente tem os novos personagens que de fato são apresentados, o pai e a madrasta. A gente tenta, né? A gente tem essa personagem que não consegue pedir dinheiro de jeito nenhum. Ela não consegue falar com o pai que ela precisa de dinheiro. E aí a gente tem ela subindo, vendo aquela estátua e tudo mais. E aí, quando a gente já está no táxi, ela está voltando, né? A gente vê que ela estava o quê? Tentando falar alguma coisa desde o começo do episódio. Ela não consegue falar com pessoas que a conhecem profundamente. Então, ela conversa pra caramba com o taxista e conta pra ele exatamente, ou quase exatamente, o que aconteceu. Que a amiga dela morreu, a melhor amiga dela morreu, se matou. Então, ela vai jorrar ali pro taxista, que é um completo estranho, que não vai ter relação nenhuma, assim, emocional com ela, então ela sente que ela pode falar ali. No mesmo momento que ela fala isso, depois ela vai abrir o casaco, aí a gente fala, gente, o que ela vai fazer? E aí ela tira da calça a estátua que a madrasta tinha falado que custava muito. Então ali ela deu um primeiro passo para conseguir o dinheiro, beleza, eu peguei um negócio, roubei um negócio aqui que vale muito dinheiro. E também a gente sabe que a Bu, que é a amiga, tá morta e que na verdade ela está em um processo de luto. Os dois grandes problemas da série são colocados nesta última cena. Mas isso só é possível porque lá no começo a gente já sabe pelo menos o conflito externo. Então acho que deu para entender exatamente como o episódio piloto funciona. Ali estão todos os elementos necessários pra gente entender toda a série de Fleabag, ou quase, a gente pode falar assim um pouco depois da segunda temporada também, mas ali estão todos os elementos importantes e característicos do universo de Fleabag. E também a gente entende uma parte disso, né, do luto, e a gente entende também que essa série vai trabalhar com essa estrutura de ir jogando aos poucos e só descobrir no final. É exatamente isso que a temporada vai fazer, só nos contar no final. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo, tchau!